Olá, é com muita honra e hoje um dia inesquecível para a advocacia Procópio de Carvalho em receber aqui para um podcast dois ilustres magistrados, a doutora Cláudia Helena Batista e o doutor Adilon Claver, ambos titulares da primeira e segunda vara de falências e recuperações de Belo Horizonte, que são, pela natureza de ambos, hoje têm trazido uma segurança jurídica para todos nós que trabalhamos na área. E vejam que a minha caminhada nessa área já vão para lá mais de 45 anos. 45 anos de advocacia, aquela que eles falam que é chato falar, aquela de bater barriga no balcão. E vimos desse tempo todo e o tribunal, acho que eu tinha que fazer essa observação. A primeira vara no Brasil especializada foi do Tribunal de Justiça de Minas, criado por uma resolução de 1975, quando era presidente o desembargador Edésio Fernandes, e o primeiro juiz foi Adelberto Lely Santiago, que veio lá de São Domingos do Prata para assumir essa vara. Então, era uma coisa assim, inusitada, né? Mas que depois deu tão certo que teve momentos que tivemos até 3 varas era no quarto andar do fórum, e que a gente costumava brincar, vamos lá ver como é que está a jurisprudência do quarto andar, que era o quê? Com absoluta independência, institucionalmente mesmo, eram recebidos pelos magistrados. Eu ainda não. Era um tempo em que, para entrar com a concordata, você não podia ter tido protestados. Depois, aí, uns admitiam que podia ter 10, podia ter 20, entendeu? Então, aí, isso foi evoluindo, né? E chegamos, então, já numa fase e que passamos também antes da doutora Cláudia, que era cada semana um juiz, e aí a gente já ficava perdido ali, sem saber como ia, né? E acumulando serviço, muito trabalho, quando chegou a doutora Cláudia. E aí foi assim, doutora Cláudia, mas ela nunca entrou, mexeu com isso, vai mexer com coitada dela, porque o problema do direito falimentar, ela não é que seja nem difícil, ela é diferente, não é? Então, mas ela cativou a todos nós, né? Houve assim uma simbiose de simpatia, de ver como que ela evoluía naquela função, né? Ao ponto de a gente nem discutir, ela viu, e tanto ela como o doutor Adilon, que como é importante o diálogo. Às vezes nem audiências hoje que a gente faz reunião, né? Porque a reunião, como ela fez agora muito bem, da 1, 2, 3, 4, né? Não sei se tem 5 também, mas eu acho que é 1, 2, 3, 1, 2, 3 só. Mas teve lá um encontro, né? Para dar as normas para seguir e tranquilizou todo mundo. Então, o juiz é muito importante nessa hora, porque todo mundo, na hora que vai vai entrar com uma recuperação, é um mundo novo para o empresário, né? Então, nós temos que ter pessoas do bom senso, do critério que os senhores têm, não é? No sentido de dar para nós, advogados, uma tranquilidade muito grande, né? Ninguém está ali para querer algum interesse pessoal, não. Nós queremos o bem, que a justiça vem se fazendo assim, de uma forma independente, de uma forma tranquila, de uma forma amável, né? Dentro da primeira e segunda vara. Em que momento algum de nós deixou de ser recebido por esses dois aqui, né? Eles até falam, espera um pouquinho, eu estou terminando aqui, mas vou aí e tal. É um entrosamento que às vezes é muito necessário, que são coisas muito urgentes, estão em jogo interesses de proporções que a gente não imagina, não é? E tem que ter as pessoas com serenidade. E eu acho também essa é a posição do presidente da comissão, do que é o doutor Bernardo Bicalho, que também saúdo com muita alegria. Teve também a Ana Cláudia, que é da equipe do escritório, que também é membro da equipe, que foi uma das coordenadoras para fazer esse encontro. Então, doutora Cláudia, doutor Adilon, que esse podcast seja muito proveitoso para todos nós que estamos aqui para aprender com os senhores, mas dialogar também dentro do mesmo nível.
Muito obrigado. Então, sejam bem-vindos, doutora Cláudia, doutora Dilon, a esse nosso projeto nós vamos chamar de LOCAST, da Comissão de Falências e Recuperação Judicial da OAB de Minas Gerais. E é com muito carinho que a gente recebe aqui para Minas os expoentes do assunto, porque, afinal de contas, é na mão dos senhores que caem os maiores casos, sem desmerecer os menores, mas hoje o que a gente vê na mídia são os grandes. E como aqui na Casa Procópio de Carvalho, que está apoiando esse projeto da comissão, o convidado é quem manda, o tema escolhido por Vossas Excelências é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, né, que teve uma adequação aí na reforma impingida pela Lei 14.112, de 2020, a Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Então, dentro do tema escolhido, eu gostaria de conversar com os senhores sobre a evolução da desconsideração da personalidade jurídica. Eu queria saber um pouco de como isso se dá em outros países, né? Como é que funciona no direito comparado. Queria que vocês dessem a oportunidade de quem está nos assistindo, de saber como isso está evoluindo no Brasil, né? As dificuldades anteriores para se abordar essa questão, para dar o tratamento, e como hoje nós estamos lidando com isso. Eu acredito que hoje a coisa esteja um pouco mais desenhada, mais regrada, né? E dentro do que a gente busca no judiciário, a segurança jurídica, isso era muito necessário. Então, eu vou abrir a palavra aos senhores. Quem quiser começar, fica à vontade para tratar da questão. Eu inicio cumprimentando a todas que estão presentes aqui neste recinto, neste momento, doutora Ana Cláudia, do escritório Procópio de Carvalho, e também representando a comissão da OAB de Falência e Recuperação Judicial, a colega doutora Cláudia Helena Batista, titular da primeira vara de empresarial de Belo Horizonte, e a produtora aqui que está nos dando o suporte técnico. Também deixo meus cumprimentos aos espectadores deste podcast. Espero que ele atinja o seu objetivo, que é trazer a discussão de mais um instituto jurídico, né, ligado ao direito empresarial e da sua evolução e sua importância para a solução de muitas questões colocadas, né, e que nos deparamos no nosso dia a dia, todos os operadores do direito, tanto os magistrados, advogados, né, Ministério Público e especialmente os credores, né. A desconsideração da pessoa jurídica é um instituto que veio crescendo ao longo de séculos, né? Ele não é recente, não é? Até chegar ao formato que está hoje, todo já sistematizado pela legislação, positivado, através aí do nosso atual Código de Processo Civil, que criou a baliza procedimental para o exercício desse instituto, e extremamente importante, como eu já frisei, porque muitas das vezes, naquela chamada segregação de riscos que a própria lei estabelece para a pessoa jurídica, em que o empresário utiliza, muitas das vezes o patrimônio, na verdade, ele acaba sendo desviado e todo o mau empresário, né, e aí a gente está falando aí, não generalizando, né, e apenas dos maus empresários, né, eles levam todo o bônus e a pessoa jurídica fica com o ônus e, em consequência, quem perde são os credores. Mas com a desconsideração que veio crescendo até hoje, né, como já frisamos, né, instrumentalizada, formalizada na legislação e muito utilizada, é um meio realmente de evitar esse desvio patrimonial, blindagem patrimonial. Né? Doutora Dilon, antes de entrar
em como as coisas estão hoje, o que é que os senhores, doutora Cláudia também, já enfrentaram e qual que é a visão dos senhores de antes desse regramento que o senhor chamou, inclusive, como balizador, né? O que é que mesmo fora da área empresarial, o que é que os senhores experimentavam? Porque não tinha efetivamente, era quase nada, né? A modificação do artigo 50 do Código Civil, da forma como veio, ela é até recente, foi 19. A preocupação desse tratamento na lei de falência e recuperação de empresas, ele veio agora também, 2020. né? Com a reforma atual. Mas como é que era antes? Porque é difícil, né? E aí eu queria saber, assim, como era com os senhores e o que os senhores sentiam em termos de judiciário, e aí não é só as varas que os senhores representam, mas em termos de judiciário e da utilização desse instituto, que às vezes o meu sentimento de advogada é que havia um desvirtuamento. Eu queria saber. Então, doutora Cláudia. Eu começo também agradecendo muito o convite. É uma alegria muito grande para nós participarmos desses eventos, porque o que eu sinto a vida inteira, e agora com quase 7 anos de titularidade nas varas empresariais, é que o ambiente jurídico, e às vezes nós também temos que fazer a meia-culpa do Poder Judiciário, estamos muito afastados da sociedade, muito desligados do mundo real. E uma das minhas experiências mais interessantes nesta vara foi perceber o quanto nós podemos contribuir e ajudar as pessoas e a sociedade num ambiente com diálogo, com a escuta ativa das pessoas. E uma coisa que eu penso, sabe, Ana Cláudia, que os empresários, eles não fazem um curso. É claro que hoje muitos se capacitam, existe, mas para você ser um empresário, um empreendedor no Brasil, a lei não faz nenhuma referência a um curso superior ou uma especialização. E muitas vezes eles não têm uma orientação muito boa. Às vezes o melhor orientador é um contador, que também, por suas vezes, não tem lá uma especialização, e, no entanto, é a mola mestra, né, de toda a economia do país, é um sistema que nós temos, é o capitalismo. E quando a gente fala, às vezes, uma palavrona dessa, desconsideração da personalidade jurídica, a pessoa fala assim, mas o que é isso? É um palavrão, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que não se tratam esses institutos de algo longe ou algo difícil de entender. Todos nós, enquanto sociedade, enquanto empresas constituídas, temos uma noção, né, de que a principal busca da empresa é o lucro, é o sucesso do seu negócio, e com isso ela vai produzindo riquezas para pagar os seus empregados, para pagar os impostos que sobre ela incidem, enfim, toda a gama de mecanismos que giram em torno do que a gente hoje chama empresa, esse instituto. E isso foi, ao longo do tempo, sendo desvinculado dos seus donos, dos seus sócios, embora no Brasil, muitas vezes, isso ainda seja difícil das pessoas entenderem, que a empresa ela é desvinculada dos seus donos. E criou-se, então, uma pessoa jurídica que vai adotando ali as formas que a gente conhece, as sociedades limitadas, as sociedades anônimas, as sociedades em contas de participação. E muitas vezes os sócios, por não terem uma boa orientação, ou os maus empresários, como disse aqui o Adilon, usam dessa estrutura para blindarem o seu patrimônio. E uma das outras coisas que eu acho muito importante a gente saber, né, entender, é que hoje o patrimônio no direito civil sempre foi aquele que vai responder pelas obrigações das pessoas. Isso é assim para as pessoas físicas, as pessoas naturais, é também para as pessoas jurídicas. Então, quanto mais você tem patrimônio, mais você tem, por exemplo, crédito, respeitabilidade, condições de fazer as coisas. Então, é o seu patrimônio, e não é à toa por isso mesmo que todo mundo corre na busca de ter um patrimônio que seja garantidor da sua vida digna, com segurança. Só que nós moramos num país também muito pobre, com muita desigualdade,
E muitas vezes esse patrimônio não é suficiente para a pessoa honrar com suas obrigações. E aí você vai ter todo um problema de dívida, de endividamento, que não é o que nós estamos falando aqui. Você ter dívidas, você está com problemas para pagar suas contas, isso não é motivo para você desconsiderar a personalidade jurídica. O que vai levar a essa possibilidade é uma fraude, um ilícito, uma conduta ilícita, né? Uma forma de blindar aquele patrimônio a fim de frustrar os credores que têm nele a sua garantia. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem no início dessa discussão. E, assim, dentro da linha que o CNJ vem tratando hoje, eu estava trabalhando com os novos juízes, nós temos que buscar uma linguagem mais clara, uma linguagem mais fácil para as entenderem. Eu fiquei muito feliz com a introdução aqui do nosso amigo, assim, nosso decano nessa área, professor, uma pessoa extremamente ilustre, que é o Dr. José Murilo, quando ele falou dessa visão dele, dessa harmonia que existe, e é verdade, da primeira e da segunda vara dentro da comarca de Belo Horizonte, porque se tem um colega que eu acho assim que me acolheu desde o desde o início dos trabalhos, foi o doutor Odilon, a quem eu faço aqui minhas eternas homenagens e agradecimentos. E a senhora assumiu uma vara, primeiro eu acho que corajosamente, né? Porque nós temos processos que passaram por mão de 3, 4 juízes até que a senhora chegou, num curto espaço de tempo. A gente acompanha, né, a história, a trajetória de todos os magistrados. Eu acho que o advogado tem que saber quem é que está vindo, de onde que está vindo, e a gente sabe que a senhora aceitou um desafio, um grande desafio, e já se deparou com situações muito grandes. Então, assim, o doutor Odilon é um acolhedor mesmo, mas, antes de tudo, eu tenho que dizer que a senhora foi corajosa, porque não é fácil, e nós que advogamos na área, a gente sentia a dificuldade e era uma insegurança, a troca constante de magistrados. E a senhora foi, vindo da coordenação do juizado especial, né, sem a obrigação de conhecer a matéria, e a senhora aceitou o desafio e já entrou, a gente brinca, né? Trocando pneu com carro andando, porque as coisas estavam acontecendo e eram coisas grandes, e são coisas grandes até hoje. Então, isso é digno de ser dito, né? Vamos entrar, eu queria, na questão da evolução desse instituto. Eu queria, se os senhores tivessem alguns casos no direito comparado para citar, e aí eu queria entrar mesmo, como é que foi até chegar nisso que hoje a gente está entendendo como quase o ideal, né? Porque o direito é bonito, mas ele é bonito porque ele está em constante evolução, né? Então eu queria que o senhor, então a doutora Odilon vai falar aí dessa evolução. Então, não chegamos até aqui por acaso, né? Teve todo um trabalho anterior, toda uma evolução do Instituto, discussões, não é? Erros, acertos, né? Saímos, né, daquela fase da antiguidade em que o próprio corpo da pessoa, às vezes, respondia pelas dívidas, né? Direito romano, direito né? Direito romano, exato. Se não virava trabalho escravo, eles dividiam o dono da dívida assim, em pedaços. Exatamente. Então, até a situação hoje, né, que separa-se a pessoa jurídica, né, que a gente, numa linguagem menos formal, né, a PJ, né, e ali toda a atividade é desenvolvida por ela, né, por essa PJ, e é interessante, rapidamente pegando aqui um gancho no que a doutora Cláudia falou, dessa confusão que às vezes o empresário faz, né, e fazia muito, ainda continua fazendo, mas hoje um pouco menos, mas até mesmo nas SAs, né, nas sociedades anônimas, a gente via, e
e ocasionalmente ainda vê o próprio controlador se confundir com a empresa, não é? Só que são situações realmente distintas, né? Mas o primeiro caso que a literatura especializada registra e traz para o conhecimento nosso, né? Ele surgiu nos Estados Unidos, né? Eu vou colocar o óculos, fica mais fácil, né? Para consultar minhas anotações. Foi em 1809. É um caso de um banco americano que gravitava em torno dele os interesses de diversos acionistas, e a Suprema Corte acabou desconsiderando a personalidade jurídica desse banco para atingir os seus controladores e satisfazer aí os créditos dos seus credores, né, as suas dívidas. E aí pegou acionistas, controladores, diretores, exatamente. Tudo. Isso, exatamente. Então é um caso icônico mesmo, um caso referencial, né? Depois, outro caso que marcou bastante já foi na Corte de Apelação de Nova York, já em 1865, né? Também é uma situação bastante parecida, e uma empresa que estava em dificuldades financeiras, e aí ela foi desconstituída, constituída uma nova, transferido o patrimônio para essa empresa, e ali, quer dizer, foi aí uma desconsideração que fugiu um pouco do padrão, mas que resolveu o problema ali das suas dívidas, das suas obrigações. Depois nós temos no estado de Ohio um caso que a gente tem pouco registro do que de fato aconteceu, né? Mas em 1892. Em 1897, um caso também em Londres, né, na Inglaterra, também tratando do tema. E no Brasil... Pois é, eu ia interromper o senhor, sim, porque o senhor fixou aí os casos todos no século XIX. Isso. E aí eu fico pensando o que não vai vir aí, porque no nosso direito, ainda quando a gente ainda era Brasil Império, o Código Comercial do Brasil Império Código, né? De 1850. 1850. Eu falei assim, agora eu quero saber, porque já existia atividade lá. Exato, o nome não era empresarial, não, mas era comércio. Então, a literatura especializada, né, jurídica, ela cita o artigo 350 do Código Comercial como não um marco, mas a primeira sinalização da possibilidade de alcançar o patrimônio do sócio quando o patrimônio da sociedade não tivesse condições de honrar com as dívidas, com as obrigações da PJ, né? Embora a sociedade por cotas, essa foi criada no Brasil em 1919, né, o decreto 3.708, de 1919, que institui a sociedade por cotas. Mas, já naquela época, existia o embrião da pessoa jurídica, das sociedades, né, instituída justamente pelo Código Comercial, e o Código Comercial trazia essa ressalva, que as dívidas dos sócios somente poderiam, aliás, o patrimônio do sócio somente poderia ser afetado depois de esgotado o patrimônio da sociedade. Então, alguns autores apontam como sendo o primeiro marco no Brasil dessa possibilidade de deixar a pessoa jurídica de lado e buscar o sócio, né? Claro que isso é uma coisa incipiente, é uma coisa muito pouco utilizada, né? Mas, pelo menos institucionalizada, né? Mas nós temos esse marco. Depois, em 1919, né? Com a criação da instituição da sociedade por cotas, isso já começa a tomar um corpo maior e fazer essa divisão da pessoa, do sócio, com a pessoa jurídica. E nós temos uma obra do jurista brasileiro Túlio Ascarelli, de 1945, né, que, pela editora Saraiva, né, nossa saudosa já, porque né, ela teve problemas aí e não vai mais continuar, né? E marcou tanto, especialmente o meio jurídico, né? Todas as grandes obras, os grandes compêndios passaram pela editora Saraiva, e eu falo isso realmente com pesar, né? Mas, enfim, ela A gente sofre, né? Isso, sofre, exato. Eu sofro com recuperação e falência dessas editoras de livraria. Não sei como é que ficou daquela Universidade do Rio de Janeiro.
Eu fico chateada. Pois é, Assim, a que gente marcaram precisava, tanto, né? marcaram e fazem falta. E fazem parte da história Da jurídica, história. da história do país e das nossas histórias pessoais, né? Exato. Qual de nós aqui, né? Pelo menos os três aqui, né? Operadores do direito, que não tem em casa uma obra publicada pela Saraiva, né? Então isso realmente dói um pouco. Mas, enfim, é vida que segue, né? E isso acontece de fato. Depois, em 1955, né, nós tivemos talvez o primeiro caso julgado pela Justiça, pelo TJ de São Paulo, em que um hospital teve aí a desconsideração da pessoa jurídica para atingir um sócio e diretor que utilizava a pessoa jurídica para interesse pessoal. É o primeiro caso, pelo menos nos registros aí da literatura especializada, que a gente encontra aí nas pesquisas e nos nossos estudos. Porém, o nosso grande Rubens Requião, em 1969, na Universidade Federal do Paraná, ele fez uma palestra que é um marco, talvez o principal marco para criar os fundamentos do Instituto. E ele defendeu a importância de desconsiderar a personalidade jurídica, mostrou os caminhos, e traçou esse rumo para a gente, né? Então, e logo depois ele publicou um artigo, é um grande referencial e talvez um divisor de águas para muitos, né? Depois nós tivemos na CLT, né, uma referência dessa possibilidade, mas nada muito claro, muito definido, né? Isso, o que só veio a ocorrer em 2017, porém, na Justiça do Trabalho, como todos nós sabemos, a desconsideração ela vem sendo praticada há muitos anos. Ela é uma desconsideração à parte, não? À parte. Eu acho que é um jeitinho de fazer que apavora bastante, porque... Isso. Só que a partir de 2017, com a edição da Lei 13.467, já trouxe certos fundamentos, base legal, aquilo que já acontecia na prática, né? E nós que lidamos com direito concursal, tanto o de insolvência como o recuperacional, a gente encontra muita dificuldade nessa relação com a Justiça do Trabalho, né? E acredito que com a fiscal também, né? Também, isso. Execuções fiscais. Mas nas execuções fiscais já tem um critério um pouco mais aprofundado. A lei definiu, né? Isso. A própria lei que rege o Instituto, a nossa lei de insolvência, ela já deu um tratamento melhor. Exatamente. Isso. Mas se a gente analisar friamente, isso é uma coisa que eu queria que os senhores trocar uma ideia mesmo, Sim. Porque não é a área dos senhores. Ali, tanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Federal, né, na parte de direito de tributos mesmo, a gente vê uma coisa mais violenta, né? Se acorda Exato. um dia com tudo indisponibilizado. E aí que você vai descobrir o que aconteceu, né? As medidas cautelares fiscais que acontecem dos grandes devedores normalmente não são precedidas daquele pedido de redirecionamento, né? Elas já vão estourando, porque o interesse da medida cautelar fiscal é justamente buscar garantia. E aí a pessoa acorda sem R$1 na conta e com todo o patrimônio indisponibilizado. Exatamente. E depois é que vai discutir se tem responsabilidade ou se não tem, sendo que na medida cautelar fiscal não se discute responsabilidade, busca-se garantia. E na Justiça do Trabalho, não é a minha área, mas o que eu sinto também é que o leque é muito aberto. Talvez no civil, no empresarial, haja um pouco mais de cuidado. Eu tenho esse sentimento. O que vocês pensam? Eu penso que muitas vezes nós temos que contextualizar, né, historicamente, culturalmente, as coisas no Brasil,
porque a questão da justiça do trabalho, né, ela foi federalizada, ela foi criada com uma justiça especializada, autônoma, é uma experiência mais brasileira do que em outros países democráticos. A gente, quando sai, a justiça laboral, ela está ligada ao direito civil, às experiências. Então, esse modelo nosso está muito ligado às, vamos dizer assim, às crises entre capital e trabalho que o Brasil viveu e que coloca o trabalhador numa hipossuficiência muito grande. Isso foi uma premissa muito, muito grande. Então, é um país que ainda hoje você tem trabalho escravo, você tem, né, violações muito grandes dos direitos trabalhistas. Isso carrega para a Justiça do Trabalho uma certa premissa de satisfação daquele crédito, que é um crédito alimentar, que é um crédito essencial, como uma bandeira, eu diria assim, né? E outro lado, que é o direito tributário, nós também temos uma crise muito grande com o Brasil. A sociedade brasileira, ela tem muita desconfiança dos tributos, ela tem uma visão de que a tributação é exagerada, que eu acho que é também, mas que além de ser exagerada, ela não devolve à sociedade o que poderia, porque a razão de ser do Estado é fazer o bem-estar social, o bem-estar de todos, e a sociedade brasileira ela é muito dividida com relação a isso. Então, existe uma tensão grande nessas duas áreas, que eu acho que culturalmente, a nossa Constituição, nós enquanto sociedade, precisamos trabalhar melhor, porque realmente são tensões que acabam gerando e trazendo o que nós falamos em insegurança jurídica, dificuldade das empresas planejarem e trabalharem com essas dificuldades, às vezes, da insolvência, que, como eu falei, o fato de você, às vezes, não conseguir pagar o seu empregado naquele mês, não significa que você está, de alguma forma, lesionando. É uma situação circunstancial que você, eventualmente, vai conseguir suportar. Mas como a nossa situação aqui não permite esse tipo de atividade, né, deixar de pagar os salários por 1 mês, 2 meses, se ele entrar com a proteção laboral, ela vai entender que aquilo ali é uma falta grave e vai entender pela desconsideração que nós estamos falando. Então, eu acho que esses casos, tenho aqui um caso muito emblemático de uma empresa grande que atuou na mineração, ela entrou com pedido de recuperação judicial, mas à medida que você foi lendo o que estava acontecendo naquela empresa, quem eram os seus controladores e como ela estava usando daqueles institutos para blindar mesmo o seu patrimônio, aí sim você tem que ter uma resposta dura. E foi uma decisão feita em recuperação judicial para desconsideração e busca desses ativos até no exterior, porque nós falamos no mundo globalizado. A primeira decisão em sede de tutela não foi minha, eu tenho que dar o valor à minha colega, a doutora Soraya, que estava então respondendo pela primeira vara, mas foi um caso muito emblemático que me mostrou como que você, dentro de um determinado caso concreto, você tem que agir sim, com toda a força que a lei dá e com todos os recursos, inclusive com blindagem fora do Brasil, que foi uma grande conquista que a gente tem hoje, né? A cooperação internacional, mas mais do que isso, você tem como juiz auxiliar um juiz americano. Isso para mim é uma coisa assim extraordinária do ponto de vista jurídico, né? E só assim para a gente enfrentar essas novas mudanças, porque nós falamos hoje do mundo globalizado, de uma economia digital, né? Vejam aí o que está acontecendo com a questão do Pix. E essa memória afetiva que a doutora falou em relação às empresas, eu sinto muito também. O doutor falou da Saraiva. Hoje, vindo aqui, eu vi que a Avon, nos Estados Unidos, pediu Chapter 11. E a gente tem uma relação hoje com algumas empresas que são icônicas, caso das Americanas, né? Caso da VASP, da Varig, para aqueles que são mais antigos. Então, quando eu entrei na Vara, eu ficava muito perplexa, porque muitas das empresas que eu lembrava, como quando criança, Casa do Rádio, Banco do Progresso, todos estão na Vara, né? Foram empresas que se foram, assim como se vão as pessoas físicas, as pessoas naturais que se vão passando, as empresas se foram. Mas a gente lembra ainda com uma memória afetiva muito grande. Outro dia eu vi uma propaganda da Philips, por exemplo, falando que ela agora está mais no nível, no nicho de saúde. Mas a Philips era uma empresa que a gente só via nas lâmpadas, né, nos aparelhos de som. Então, são marcas que ficam na memória, são empresas que passam a compor a vida cultural da gente, né?
Vamos continuar? Vamos continuar. Aí, dessa evolução histórica, né, o nosso tão utilizado, né, durante 60 anos o Decreto-Lei 7661, de 1945, né, no seu artigo 6º, ele já trazia também a responsabilidade dos diretores de sociedade anônima, dos gerentes da sociedade por cota de responsabilidade, e, com base nisso, até de ofício, às vezes alcançava esse patrimônio dessas pessoas para garantir o cumprimento das obrigações da PJ. Né? Agora... O decreto na linha da falência? Isso, tá. da falência, e não da concordata. Né? Uhum. Muito bem. Agora, a primeira legislação que, de fato, introduziu, até com a própria expressão, a desconsideração da pessoa jurídica no Brasil foi o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.978 de 1990, através do seu artigo 28, que, de fato, inaugurou no Brasil, então, esse instituto já sistematizado. Né? E, a partir daí, diversas outras leis sucederam, né, vieram posteriormente, já regulamentando outros setores, como condutas lesivas ao meio ambiente, através da Lei 9.605, de 98, né? A Lei 9.847, de 1999, que regula as atividades correlatas ao abastecimento de combustíveis, né? Gasolina, óleo diesel, etc., gás. A lei. E aí, posterior, aliás, a Lei de Defesa da Concorrência, tanta lei, né, gente? Em 2002, Isso nós né? vamos crer. Em 2002, nosso Código Civil, né, através do seu artigo 50, trouxe também a possibilidade da desconsideração, não com o formato hoje, né, que a doutora Ana Cláudia lembrou bem, né, em 2019, né, com a Lei de Liberdade Econômica, trouxe uma nova roupagem para esse artigo, né, mas, enfim, já trouxe em 2002. Depois, a Lei de Defesa da Concorrência, né, a Lei 12.529, de 2011, e o ápice, eu diria, né, o que foi com o atual Código Civil, que é a Lei 13.105, de 2015, que trouxe, então, o rito procedimental, né, estabeleceu ali o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, com toda a exigência, com o exercício do contraditório, né, com a ampla defesa e em procedimento à parte, que até então era feito dos próprios autos, acabava trazendo dificuldades imensas, né? E até então também se utilizava, em substituição a esse incidente, um incidente de extensão dos efeitos da quebra, e não havia muito critério. Por exemplo, não vou citar o caso em si, mas trazer um exemplo. Temos, na segunda vara empresarial, incidente de desconsideração da quebra que foi ajuizado antes do Código Civil, do Código de Processo Civil atual, que até hoje não se formou a relação processual. Algo assim, absurdo, né? Mas existe. Fica né? imaginando como é que a gente fala? Um organograma que vai pegando até, né, puxa todo mundo. Todo mundo. Pessoas físicas, jurídicas, até quem não nasceu, se tiver, vai, puxa, aí não forma nunca essa relação jurídica mesmo. E aí, em boa hora, né, veio a Lei de Liberdade Econômica, que trouxe, que definiu exatamente quais os casos em que é possível, quer dizer, na alteração feita pontualmente no artigo 50 do Código Civil, quais as situações que permite essa busca dos sócios, né? E estabeleceu também parâmetros para essas possibilidades, não apenas genericamente, mas ela diz nos seus parágrafos, incisos, o que cada situação daquela representa. Isso foi de uma valia muito grande. E especificamente no direito concursal, que é a área, né, de atuação, no caso meu e da doutora Cláudia,
né, que é o direito empresarial e com foco nas falências e recuperações judiciais, é a introdução, né, a doutora Ana Cláudia também já lembrou aqui, pela Lei 14.112, na Lei 11.101, que modificou de forma profunda, e trouxe o artigo 82, que, de forma expressa, veda hoje a extensão dos efeitos da falência e os seus para os sócios de responsabilidade limitada. Permite, ao mesmo tempo, alguns falam até que é um paradoxo, né, jurídico, mas permite, ao mesmo tempo, a desconsideração da pessoa jurídica. No meu entendimento, e como eu disse, em pesquisas que eu encontrei, tanto na jurisprudência como na doutrina, algo ainda muito incipiente, porque isso é muito recente, né? O sócio que não é de responsabilidade ilimitada, né? Aquele que é limitado à responsabilidade, ele não pode mais receber os efeitos da falência, exceto o seu patrimônio pela desconsideração da pessoa jurídica, que o artigo 82A da Lei 11.101 prevê de forma expressa. Não é? Então, exceto... ele não é falido. Isso, mas exatamente. O patrimônio dele responde. E responde. Né? Mas aquele efeito de não poder mais exercer atividade empresarial durante determinado tempo, e hoje também a lei ela trouxe essa modificação dizendo que esse prazo hoje ele é a partir da quebra, né, e não mais dos requisitos anteriores, né? Embora a lei diz que isso somente dos casos atuais, mas já se começa a interpretar e temos decisões de tribunais e de primeira instância dizendo que se aplica também ao falido antigo, né, aquele que tem essa pecha, né? Mas, enfim, essa modificação do artigo 82A, ela é importante, né? Mas ela cria um pouco de limitação também, porque o mau empresário, digamos, aquele que teve o seu patrimônio afetado pelas dívidas da sociedade, em que ele foi considerado responsável, de acordo com o que está na legislação e que foi apurado, eu acho que ele, de fato, deveria ter uma punição, né? De ficar um tempo sem poder exercer a atividade empresarial, né? Mas é o que está na lei e é o que consta para a gente aí. Uhum. Então é isso, eu acho que o Instituto evoluiu bastante, hoje são regras muito claras, é importante um trabalho investigativo prévio para poder propor essa desconsideração da personalidade jurídica e buscar esse patrimônio, aquilo lembrado com muita propriedade pela doutora Cláudia, até no exterior, né, com a adoção pelo Brasil, pela legislação brasileira, da lei naturalmente adaptada, da lei modelo, da Uncitral, a jurisdição brasileira passou a ser reconhecida praticamente no mundo inteiro nas nossas decisões e criar essas cooperações, tanto na primeira vara como na segunda. Nós temos diversos casos de busca de patrimônio exterior, que é um caso bem específico, bem especializado, que acho que não é nem objeto aqui da nossa discussão, mas nós estamos aí com essa realidade nova, né? E a tendência é só melhorar, o Instituto evoluir, a jurisprudência ainda está sendo formada, né? Mas já começa a nos dar um caminho, né, de como interpretar essa legislação, e eu creio que qualquer situação que venha se mostrar na prática não condizente com a realidade que a gente vive, o legislador vai estar atento e vai trazer a modificação necessária. Né? Mas antes do legislador, os magistrados vão fazendo a jurisprudência, Isso. né? Porque o que a gente vê Doutora, só um adendo. Provocados, né, nós, os magistrados, pela brilhante atuação de grandes advogados, né, como é o caso aqui do Murilo Procópio. E eu acho que, na verdade, muito do que a gente experimentou agora nessa recente reforma, tem esse PL aí que está em discussão, né? Está meio... a coisa está quente ainda, mas isso aí é produto. Todas essas reformas, e quando o senhor voltou lá em 1850, e quando a gente vai ler a história do direito da insolvência no Brasil, a gente vê que a angústia lá do legislador, lá de trás, continua sendo a angústia hoje. As discussões dos aplicadores do direito de antes são as de hoje. Tem situações que a gente
ver semelhança, inclusive, né? Ficar assim, gente, acho que está todo mundo correndo atrás do próprio rabo, porque volta. Isso não é novidade. Se for procurar lá atrás, vai encontrar. Mas o que eu queria concluir é que essas reformas, essa evolução, ela tem como base a jurisprudência que é construída nos nossos tribunais, né? Muita coisa que chegou nessa reforma agora, as discussões que aconteceram no período do decreto 7.661 de 45, elas já eram muito fortes, né? Em relação à questão da necessidade da preservação da empresa, né? Então, assim, eu acredito, no mundo ideal a gente ainda não consegue desenhar. Doutora, e se você me permite, rapidamente, nós temos um desafio atual muito grande, a doutora Cláudia até tocou nele, que são os criptoativos, né? Que é uma realidade nova, que é uma maneira nova de relações empresariais, comerciais, entre as pessoas, mas é uma realidade que desafia muito todos nós operadores do direito. Como que vamos lidar com isso? Como é que a legislação vai evoluir, a jurisprudência, para a gente tentar resolver, não é? A gente sabe que hoje, se uma pessoa tiver uma memória prodigiosa, uma boa memória, ela consegue, por exemplo, guardar a senha de um criptoativo e enviar isso por essas camadas profundas da internet e ir embora sem nenhuma comprovação de que está levando milhões, bilhões para o exterior e chega lá em outro mercado, ele com sua memória, né, se for realmente uma memória privilegiada, ele vai conseguir acessar esses ativos em outro local. E aí, como é que essa relação, né, essa moeda fiduciária que a gente conhece, parece que caminha para acabar, não é? Então é um mundo novo colocado, né? E as fraudes, você lembrou bem também mais cedo, a doutora Ana Cláudia lembrou bem, a questão que não está só no direito empresarial, direito de família, direito sucessório, né? Estão aí e às vezes o instituto também precisa ser aplicado, né? Mas temos esse desafio pela frente, né, doutora Cláudia? Não sei como nós vamos fazer com ele, mas vamos chegar, vamos ter que resolver, vamos encontrar o caminho, né? Então, eu acredito que é o caminho do diálogo, é o caminho da informação, como nós estamos colocando aqui. Meu pai era um contador e ele sempre dizia assim para as pessoas que iam empreender: pense bem, porque depois que você começa uma empresa, começa um negócio, você vai ter dificuldades para encerrar, caso você não dê certo, você vai ter muitos problemas. E eu acho que a legislação ela vai um pouco nessa linha, desconsideração. Olha, pense bem, não é tão fácil como você imagina hoje você blindar patrimônio, você sair fora. Essa situação de você ter uma justiça procurando seus patrimônios é muito desagradável para você, para sua família. Fica uns processos muitas vezes atingindo parentes, outras pessoas. Então, pense bem, veja bem se vale a pena, procure informações, né? Eu acho que a comunidade jurídica como um todo, os advogados, as pessoas que possam aconselhar as pessoas muitas vezes porque a ilusão, e a gente vê isso, nós estamos falando aqui, as fraudes, a ilusão de buscar uma riqueza fácil, sem trabalho, sem luta, cobra um preço muito alto. A gente vê isso com muita clareza. É um pouco essa experiência que eu tenho. Então, eu acho que a informação, isso que vocês estão fazendo aqui, aproximar as pessoas, um judiciário atento, um judiciário com as ferramentas adequadas, é a chave para a gente conseguir uma economia melhor, uma distribuição de renda melhor, e compartilhar das riquezas do nosso país, que é tão rico de recursos naturais, e principalmente do seu povo, né, que é um povo maravilhoso. Com certeza. E eu acho que o legislador tem que caminhar para modelos para regras muito bem definidas, porque a gente sabe que o operador do direito consegue fazer malabarismos, né? Então, muitas das vezes o empresário está orientado, o que está fazendo está dentro do que é o legal, faz seus sacrifícios, inclusive, né,
pelo negócio que ele resolveu empreender, mas um operador do direito com uma regra aberta faz estrago, e até consertar. É difícil, né? Difícil. As coisas não andam, não se chega a uma solução rápida, e as pessoas sofrem também. Então, essa reflexão, ela vale para quem quer empreender, vale para nós, advogados, que usamos o direito, usamos as leis, estudamos para fazer isso, né? Para que a gente também consiga municiar o Poder Judiciário com as informações que são reais, para a gente não ficar trabalhando com maldade, Isso. vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem que ter lealdade Tentando em tudo. corrigir erros, né, doutora? Entendeu? A gente precisa é uma conscientização geral, né? Do empreendedor, de nós que somos os advogados que vamos orientar, porque só assim o que for necessário chegar na justiça, no Poder Judiciário, vai chegar porque precisa, porque está dentro de lógicas, de regras, e que porventura tenham sido descumpridas, e aí isso eu acho que é uma economia, até processual mesmo, né? Isso. Então, acho que a gente vai chegando no final aqui, foi uma experiência fantástica, eu fico super feliz de estar aqui nessa posição, conversando com os senhores, que para mim são uma referência muito grande, né? E que venham próximos, outros que nós vamos fazer, se tudo der certo. Muito obrigada, gente. Bom, eu aproveito para agradecer, né, imensamente essa oportunidade, né, de realmente dialogar, né, especialmente com o nosso público, né, alvo, né, tanto os operadores do direito como o próprio mercado, né, trazer essas informações, discutir, e é realmente discutindo que nós vamos encontrar o caminho. Então, agradecer a Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB, e agradecer também ao escritório Procópio de Carvalho, né, por nos acolher tão bem aqui. Agradecer a doutora Cláudia pela presença, a doutora Ana Cláudia, que conduziu tão bem os trabalhos, e a Luana, né, Luana, que está aqui dando todo o apoio para a gente. Muito obrigado e espero ter outras oportunidades. Com certeza.